Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós falaremos sobre monômios e polinômios, que são expressões que possuem números e letras. Bom, eu sei que vocês ficam muito curiosos quando a gente fala sobre letras na matemática, mas através da aula de hoje nós conseguiremos entender melhor esse assunto. Preparados? Vamos lá! Vamos começar analisando essa frase. Em um estacionamento, há vários carros. Vamos determinar uma expressão algébrica que representa o total de rodas nesse estacionamento. Bom, aqui nós vamos desprezar aquela roda que corresponde ao step, que é aquela roda para substituir uma outra caso haja algum problema, o pneu fure. Tá? Então a gente só vai considerar as rodas normais que andam ali quando o carro está trafegando numa via. Bom, vamos relembrar o que é uma expressão algébrica. As expressões algébricas são operações com números e letras. Vamos começar com os números. Bom, nós podemos utilizar nas expressões algébricas números naturais, como 1, números inteiros, como -4, números racionais, decimais exatos, como 2,8, ou também os números racionais na forma de fração, 5/8, por exemplo. Nós também podemos utilizar números irracionais, que é o exemplo do raiz de 2, raiz quadrada de 2, e também o exemplo do π. Então, nós podemos utilizar, em geral, números racionais e números irracionais. E esses números são chamados de coeficientes da expressão algébrica. E nós temos também a presença de letras. Nós podemos utilizar as letras do alfabeto. Por exemplo, a gente utiliza muito a letra X, a letra Y, a letra Z. Também podemos utilizar A, B, C ou qualquer outra letra. E essas letras são chamadas de variáveis, pois elas representam diversos valores. Bom, vamos voltar à situação inicial. Agora a gente quer determinar uma expressão algébrica que represente essa situação, a quantidade de rodas total nesse estacionamento. Bom, vamos pegar algumas informações importantes do texto. Nós temos vários carros. Vários quantos? Não sabemos. Então vamos chamar a quantidade de carros por uma letra, de C. Nós também temos outra informação importante, total de rodas. Bom, lembram? Eu falei que nós vamos desconsiderar o step, então a gente vai utilizar apenas as 4 rodas normais lá do carro. Então, cada carro tem 4 rodas. O número total de rodas é determinado pela quantidade de carros multiplicado pela quantidade de rodas. Então, fica C vezes 4. Reparem que nós temos uma multiplicação e na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Podemos trocar a posição do 4 com o C, então 4 vezes C. E na multiplicação de um número por uma letra, nós podemos esconder o símbolo da multiplicação. Então nós podemos reescrever a expressão 4 vezes C apenas por 4C. Então a expressão algébrica, que corresponde ao total de rodas nesse estacionamento, é 4C. Então, 4 vezes a quantidade de carros, que é variável. Agora, reparem, nós temos uma expressão algébrica com apenas um termo algébrico, ou seja, um número multiplicando uma letra. Poderiam ter mais letras, mas tem que ser sempre multiplicação de números e letras. E a expressão algébrica que possui apenas um termo algébrico é chamada de monômio. Então, vamos ver com mais calma os monômios. Bom, aqui nós utilizamos como exemplo 4C. O número, nós vimos que é o coeficiente. E a letra, nós falamos que numa expressão algébrica é a variável. Porém, no caso dos monômios, a letra nós chamaremos de parte literal. Vamos pegar alguns outros exemplos de expressões algébricas. Menos 3x ao quadrado, 5a mais 2b e mn ao cubo. Agora eu pergunto para vocês, dessas expressões, todas são monômios? Responderam? Nós temos apenas uma que não é considerada um monômio, que é o 5a
mais 2b. Por quê? Pois no monômio não pode ter uma adição de termos algébricos. E nesse caso a gente tem uma adição. Não pode ter nem adição nem subtração. No monômio nós só podemos ter multiplicação de números com letras. Então, sobraram apenas dois monômios. Nós temos menos 3x ao quadrado e mn ao cubo. Vamos identificar o coeficiente e a parte literal desses monômios. Vamos começar por menos 3x ao quadrado. Vocês lembram? Menos 3x ao quadrado é a mesma coisa que menos 3 vezes x ao quadrado. Aqui fica mais fácil da gente identificar quem é o coeficiente e quem é a parte literal. O coeficiente é um número, então é o menos 3. E a parte literal, então, é o x ao quadrado. Mas por quê? Porque o quadrado significa que a gente está multiplicando o x por ele mesmo. Então, a gente tem aí dois fatores de x. Agora, vamos ao exemplo do monômio mn elevado ao cubo. Bom, reparem que não aparece o coeficiente, mas a gente pode reescrever essa expressão como 1 vezes mn ao cubo, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, sempre que não tem um número na frente da letra, a gente pode colocar o 1. Então, o coeficiente é o 1. Já a parte literal é a letra com os expoentes. Então, nesse caso, mn ao cubo. Reparem que mn ao cubo é uma multiplicação. Fica m vezes n vezes n vezes n. Porque elevar n ao cubo é multiplicar o n por ele mesmo 3 vezes. Bacana, né? Viram como não tem mistério? Os monômios são expressões algébricas com apenas um termo algébrico. Ou seja, o número, que é o coeficiente, multiplicado por uma ou mais letras, que é a parte literal. Vamos ver mais um exemplo para reforçar esse assunto. Acompanhem. Vamos identificar apenas os monômios nas expressões algébricas indicadas. Nós temos a primeira, 5a ao cubo b ao quadrado, é um monômio? Bom, tem multiplicações entre número e letras. E nesse caso, caracteriza apenas um termo algébrico, então é um monômio. Já no segundo caso, p elevado à quinta sobre 4, também é um monômio. Reparem que nós podemos escrever de outra forma. 1/4 vezes p elevado à quinta, visto que o 1 é elemento neutro da multiplicação e ele não precisa aparecer no numerador. Então, nós temos apenas um termo algébrico, é um monômio. Já no terceiro caso, 1 mais w elevado à décima potência não é um monômio. Por quê? Porque tem um símbolo da adição, tem uma adição entre dois termos algébricos. Então, nesse caso, nós não temos um monômio. Aí eu pergunto para vocês, o número 7, ele é um monômio? Sim, por mais que não tenha a letra, o número por si só caracteriza um monômio. Já menos 2bc também é um monômio, porque é uma multiplicação entre número e letras. Então, como só tem fatores, só tem multiplicações, isso caracteriza apenas um termo algébrico. E por último, 2x menos 3y sobre 5 não é um monômio, por conta da subtração, 2x menos 3y. Isso faz com que tenhamos dois termos algébricos. Vocês sabiam que dá para identificar o grau de um monômio? Para isso, basta estar atento à parte literal. Vamos ver, é bem tranquilo. O grau de um monômio é a quantidade de fatores de letras da parte literal. Vamos ver um exemplo. 4x. Nós temos a parte literal x. Quantas letras tem? Uma, então o grau é 1. Vamos ver outro exemplo, menos 5ab. A parte literal é AB. Vocês lembram? AB significa A vezes B. Então, nós temos dois fatores. Temos A multiplicando B. Então, o grau é 2, a quantidade de letras envolvidas nessa multiplicação. Agora, nós temos y à quinta potência sobre 2. A parte literal é a letra com o expoente. Então, y elevado à quinta potência. Mas, se vocês repararem, y elevado à quinta potência é y vezes y vezes y vezes y vezes y. Ou seja, 5 fatores de y. Então, o grau é a quantidade de letras que estão se multiplicando. Nesse caso, nós temos 5. Então, o grau é 5. Bacana, né? Bem tranquilo.
Então vamos a mais um exemplo. Menos 2/3 x oitava. Nós temos a parte literal x elevado à oitava. Quando a gente só tem uma letra, a parte literal é igual ao expoente dessa letra. Então, nesse caso, 8. Então, guardem aí. Se temos apenas uma letra, o grau é igual ao expoente. Agora vamos a mais um exemplo. 10a elevado ao cubo b ao quadrado c. Nesse caso, nós temos mais de uma letra. Como proceder? Existe uma regra para generalizar? Bom, vamos identificar a parte literal. A parte literal é a ao cubo b ao quadrado c. Bom, reparem que nós temos o expoente 3 no A, o expoente 2 no B, e no C, quando não aparece o expoente, na verdade tem o 1. Então, a gente tem o expoente 1. O grau desse monômio vai ser dado pela soma dos expoentes. 3 mais 2 mais 1. 3 mais 2 dá 5, mais 1 dá 6. Então, o grau é 6. Em geral, quando a gente tem mais de uma letra, o grau é a soma dos expoentes. Bem tranquilo assim, não é, galera? Vamos ver um exemplo onde a gente só tem um número. Então, o monômio 4. Para identificar o grau, a gente precisa ver a parte literal. Mas esse monômio não possui parte literal. Então, o grau é 0. E se a gente tiver um número 0, bom, aí a gente não tem um grau definido. Não é possível dizer qual o grau do monômio 0. Tranquilo? Agora eu te faço uma pergunta. O que você lembra quando nós falamos que duas coisas são semelhantes? Bom, você pode ter pensado que são parecidas. Então é isso mesmo. Agora a gente vai ver o conceito de monômios semelhantes. Vamos lá. A professora de matemática de uma turma definiu o conceito de monômios semelhantes. São aqueles que possuem a mesma parte literal. E assim, ela propôs uma atividade para os seus alunos. Ela colou 6 post-its e sorteou entre 6 alunos dessa turma. Vamos ver. Alice, que é a primeira aluna, recebeu o post-it com o monômio 4x. Já Ian recebeu menos ab ao quadrado. Joana recebeu menos x sobre 2. Carlos recebeu 4m ao cubo n. Cauã recebeu 3ab ao quadrado. E Maria Ângeles recebeu m ao cubo n. Bom, aí a professora pediu para eles formarem duplas de acordo com os monômios semelhantes. E aí, o que vocês acham? Quais são as duplas formadas? Bom, vamos ver se você acertou. Alice ficou com Joana, Carlos ficou com Maria Ângeles e Ian ficou com Cauã. Mas vamos ver o porquê. Reparem, Alice e Joana, nós temos a parte literal dos monômios 4x e menos x sobre 2 igual a x. Então, por possuírem a mesma parte literal, esses monômios são semelhantes. Agora vamos ver os monômios de Carlos e Maria Ângeles. Nós temos para Carlos 4m ao cubo n e Maria Ângeles m ao cubo n. Então, a parte literal é a mesma, m ao cubo n. E por isso, esses dois monômios também são semelhantes. Agora vamos ver o monômio de Ian, menos ab ao quadrado. E Cauã, 3ab ao quadrado. Reparem que a parte literal de ambos os monômios é ab ao quadrado. Então, esses monômios também são semelhantes. Agora vamos a mais um exemplo que ajudará a entender um outro conceito. Encontre a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo abaixo. Então, se vocês observarem, nós temos um retângulo cujo o comprimento é igual a x e a largura 2y. Vocês lembram o que é perímetro? O perímetro é o contorno de uma figura plana. Então, para calcular o perímetro desse retângulo, nós precisamos preencher os outros dois lados que faltam. Reparem que em cima é x, pois é um retângulo, então os lados opostos têm a mesma medida. E no lado esquerdo nós temos 2y. Agora, para calcular o perímetro, basta somar os lados. Nós temos x mais 2y mais x mais 2y. Repare que a gente pode trocar a ordem dessas parcelas dessa soma. Então, nós podemos colocar o x do lado do x e o 2y do lado do 2y.
Assim fica mais fácil de fazer a soma. X mais x, se vocês observarem, é só pensar. Eu tenho um x mais um x. Então, a gente tem no total 2x. Vamos repetir o sinal de mais e vamos fazer a soma 2y mais 2y. Na verdade, a gente está fazendo uma redução de termos semelhantes. Então, basta somar os coeficientes. 2 mais 2 dá 4 e repetimos a parte literal, que é y. Então, o total dá 4y. Se vocês observarem, nós temos dois termos que não são semelhantes. Então, não dá para fazer uma redução. Então, a expressão que corresponde ao perímetro é 2x mais 4y. E como nós temos mais de um termo algébrico, essa expressão corresponde a um polinômio. Então, sempre que nós temos mais de um termo algébrico, nós temos um polinômio. Vamos ver mais alguns exemplos de polinômio. A mais 3b menos 5c. Reparem que os termos algébricos dessa expressão não são semelhantes, então não dá para reduzir. Nesse caso, nós também temos um polinômio, pois nós temos 3 termos algébricos. E por último, 5y ao cubo menos y ao quadrado sobre 3 mais y menos 10. Nós também não conseguimos reduzir os termos dessa expressão, pois eles não são semelhantes. E nesse caso, nós temos uma expressão com 4 termos algébricos, que corresponde também a um polinômio. Reparem que a primeira expressão, 2x mais 4y, é um polinômio, mas ela também pode ser chamada de binômio, pois tem 2 termos algébricos, e bi representa 2. Já a mais 3b menos 5c, nós podemos chamar de trinômio. Tri significa 3, nós temos 3 termos algébricos. E toda expressão que tenha mais de 3 termos algébricos sempre é chamada de polinômio. Então, a última expressão representa um polinômio, não tem outro nome específico. Bacana, né? Então, galera, nossa aula vai chegando ao fim. Na aula de hoje, nós vimos como reconhecer monômios e polinômios. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês na próxima. Um abraço, até mais!